Olá, nesta edição você vai conferir uma entrevista com o promotor de justiça Paulo Roberto Melo sobre a denúncia oferecida pelo MPRJ contra 13 policiais militares por terem removido cadáveres durante a operação na comunidade do Falé Fogueteiro em 2019. E entenda a decisão favorável obtida pelo Ministério Público do Rio em ação por improbidade administrativa ajuizada contra ex-reitor da UERJ e servidores que não compareciam ao trabalho na universidade, com a participação da promotora de justiça, Fernanda Nicolau. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. A operação no Falé Fogueteiro, em 8 de fevereiro de 2019, foi uma das operações mais letais no Rio de Janeiro nos últimos anos, que culminou com a morte de 13 pessoas. Por meio da 2ª Promotoria de Justiça, junto à Auditoria de Justiça Militar, o MPRJ denunciou policiais militares por removerem 9 cadáveres de dentro de uma residência durante esta operação na comunidade. Acompanhe. A denúncia no caso aí, né, chamado caso do Falé, ela envolveu todos os policiais que participaram da ação diretamente, que seriam 12, mais o, vamos dizer assim, comandante ou oficial superior que estava no local e que foi denunciado com base na omissão penalmente relevante. Então, a gente englobou todos os policiais que participaram diretamente e aquele que deveria ter agido para evitar, né, que o crime acontecesse. Bom, primeiro é um caso de, assim, com uma relativa complexidade, porque afinal de contas são 9 vítimas, 12 policiais. Foi uma mega operação, né, na comunidade do Falé Fogueteiro. Além disso também, a gente utilizou, o Ministério Público utilizou uma tecnologia inédita de reconstituição virtual em 3D, que levou bastante tempo para que o laudo pudesse ser ajustado e ficasse de acordo com aquilo que a gente esperava. Para você ter uma ideia da complexidade, o Ministério Público fez uma diligência no local do crime, além da reconstituição, só para fazer toda a filmagem do ambiente para que se pudesse usar nessa reconstituição. Além disso, né, a gente também ouviu todos os policiais, ouvimos as testemunhas, né? Então, no meio do caminho houve a pandemia, então quer dizer, é um inquérito complexo que a gente trabalhou exaustivamente, né? E antes de oferecer denúncia, eu ainda ouvi duas testemunhas, né? Um perito legista do próprio Ministério Público, né? do nosso GAT, e também o perito criminal da Polícia Civil a respeito da questão do prejuízo às investigações e da remoção dos cadáveres do local do crime. A gente entende que a sociedade tem uma certa pressa e quer ver um resultado, mas a investigação ela tem que ter um compromisso primeiro com a verdade, com aquilo que a gente tem que apurar da forma mais fidedigna possível, e depois com o tempo, né? Então a gente utilizou mecanismos complexos, tecnologicamente falando, a gente ouviu todas as testemunhas. É óbvio que se não tivesse havido a pandemia, né, o ano 2020 foi um ano praticamente perdido, a gente teria oferecido a denúncia mais rapidamente. Mas o ponto principal não foi produzir um resultado rapidamente, mas produzir um melhor resultado. Bom, essa circunstância do Falé, ela envolvia um inquérito criminal comum que estava correndo na DH a respeito dos homicídios, né, dolosos. E havia um inquérito policial militar que tratava dos crimes conexos a esse homicídio doloso. A denúncia na jurisdição militar, ela se referiu ao crime de fraude processual, que significa você inovar, como se diz no termo da lei, né, modificar o local do crime com a intenção de induzir o perito a erro. A investigação deixou bastante claro que os policiais, a título de socorrer, né, entre muitas aspas, as vítimas, eles tinham, na verdade, a intenção simplesmente de retirar os cadáveres do local. A gente conseguiu demonstrar de forma bastante razoável que, primeiro, as vítimas tiveram morte quase instantânea, tendo em vista as lesões que elas sofreram, né?
Segundo, que os policiais sabiam que as vítimas não estavam vivas. A gente tem filmagem do socorro, a gente tem fotos tiradas no local pelos próprios policiais. Então, assim, tudo ficou bastante claro que não havia nenhuma dúvida de que aquelas vítimas estavam mortas e que, portanto, não houve nenhuma intenção de socorrer, mas simplesmente de remover o cadáver do local. E isso significa fraude processual, é crime previsto no Código Penal, e foi isso que a Auditoria Militar, né, o Ministério Público na Auditoria Militar denunciou. A minha promotoria ela é responsável pela investigação penal militar, né? Na auditoria a gente tem mais duas promotorias que são responsáveis pelo processo, pela condução do processo em juízo. Foi oferecida a denúncia foi aceita, agora instaurou-se um processo, vão ser ouvidas novamente as testemunhas em juízo, enfim, vai correr um processo na auditoria militar e vamos, não sei em que prazo, né, mas encerrada essa parte de instrução, vai haver um julgamento, que na auditoria militar é como se fosse um mini júri, vamos dizer assim, diante do Conselho Especial, né, que é formado por 4 oficiais da Polícia Militar e a juíza togada, para que os policiais sejam absolvidos ou condenados, a depender da avaliação, evidentemente, do Conselho. Só acho importante a gente explicar, porque houve algum ruído. Como eu disse, haviam 2 investigações, uma a respeito do homicídio e outra a respeito de crimes militares conexos. A investigação do homicídio, o Ministério Público entendeu que cabia o arquivamento, porque não encontrou provas de que os policiais tivessem agido de forma ilegal ou tivessem executado aquelas pessoas. O grande problema foi só que a investigação sofreu um prejuízo. E aí o Ministério Público não pode, com base naquilo que não há, concluir de forma contrária ao investigado. Então, se os policiais desfizeram o local do crime, porque havia provas de execução, e aí vamos denunciar. Isso, evidentemente, não funciona assim. O promotor que avaliou o homicídio, ele avaliou o inquérito da Delegacia de Homicídios, da DH, no estado em que ele ficou, em função de tudo que ocorreu, e decidiu corretamente arquivar, porque não havia provas da execução. Mas o objetivo do inquérito militar era justamente analisar a conduta dos policiais que levou ao prejuízo à investigação. Então, por isso você pode ter a denúncia, o inquérito de homicídio foi arquivado diante do que restou das provas no inquérito, porém, na jurisdição militar, entendeu-se que os policiais agiram para prejudicar a investigação e por isso eles foram denunciados. Acho importante esclarecer isso, porque houve uma certa dúvida a respeito dessa situação, como se houvesse alguma contradição entre o Ministério Público, né? Na verdade, não há contradição alguma. São 2 investigações diferentes que agiram com base em provas diferentes. O que acontece é que desde 2017, né, a gente tem a Lei 13.491, que transformou em crime militar qualquer crime praticado pelo policial militar no exercício da função, menos o homicídio doloso. Então, abuso de autoridade, tortura, tudo isso que até 2017 era crime comum, passou a ser crime militar. E é o caso, por exemplo, da fraude processual. Até 2017, você denunciaria o homicídio e a fraude. E a partir de 2017, isso está separado. Óbvio que isso não é o ideal para a investigação, porque gera justamente o que aconteceu, né? Ao invés de você ter um movimento só, como eram 2 investigações que tiveram que ser separadas, cada uma teve um ritmo diferente. Mas é importante deixar claro que não houve contradição entre os órgãos do Ministério Público, ou um está certo, o outro está errado. A questão é essa. A questão é que eram investigações diferentes sobre o mesmo fato, no sentido amplo, mas que se direcionavam para crimes diferentes. Uma era sobre o homicídio e avaliou o quadro probatório que restou no inquérito, né? E a outra era sobre, no caso aí, a fraude processual, saber se os policiais tinham prejudicado ou não a investigação e se removeram ou não cadáveres a título de socorro da vítima. Por isso que a gente teve em uma delas, no homicídio, o arquivamento, e na outra
resultou a denúncia por fraude processual. Uma investigação que corria na Promotoria de Investigação Penal e aí a gente tinha a investigação militar que corria na Auditoria Militar, né? E aí, num dado momento, essas investigações estavam reunidas no Grupo de Atuação Especializada, no GAESP. Quando houve toda a reformulação na administração, elas retornaram, a investigação de homicídio retornou para a PIP e a investigação do crime militar voltou para a Auditoria Militar. E aí houve essa diferença de timing entre as duas investigações. Mas isso é normal acontecer quando você tem investigações diferentes, paralelas, ainda que sobre o mesmo fato, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O MP Cidadão volta já. O MPRJ obteve decisão favorável em ação por improbidade administrativa ajuizada contra ex-reitor da UERJ e servidores que não compareciam ao trabalho na universidade. Vamos acompanhar. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para apurar uma denúncia anônima no sentido de que Pedro Paulo Souza Silva e Nilceia Aldano Pereira da Silva, filhos da ex-governadora Benedita da Silva, seriam funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e não compareceriam ao trabalho, ou seja, seriam funcionários fantasmas. Durante a investigação foi verificado que eles não só não compareceram na Câmara para o trabalho, como também não compareciam na UERJ, durante um período em que foram cedidos à universidade. Eles foram cedidos à universidade a pedido do reitor, que na época era do Vieira Alves de Castro, e em oitiva no Ministério Público, o próprio Ricardo afirmou que ele era amigo da Benedita há muitos anos, segundo ele, desde a década de 70, numa época em que faziam militância social no Leme, e também ele foi secretário de governo, né, do Estado de Ciência e Tecnologia durante o governo da Benedita da Silva. A Nilceia e o Pedro Paulo ficaram cedidos ao UERJ entre abril de 2010 a janeiro de 2011 e o reitor afirmou que conheceu os mesmos através dessa amizade com a Benedita da Silva. Um fato muito importante que foi apurado nessa investigação é que quando foram prestar esclarecimentos no Ministério Público, a Nilceia e o Pedro Paulo não souberam descrever qual seria o trabalho que eles exerciam na UERJ. Eles afirmaram de forma bastante genérica que exerciam o mesmo trabalho que eles exerciam na Câmara, sendo que a Nilceia falou que era um trabalho de receber processos e atender as pessoas, enquanto que o Pedro Paulo afirmou que era mais um trabalho de arquivo e de mensageiro, sendo que eles trabalhavam na reitoria, que é o mais alto cargo da universidade, né? Nenhum dos dois soube apontar onde se localizava a reitoria. Novamente, de forma genérica, um deles disse que era próximo ao Maracanã e o outro disse que seria no segundo andar da UERJ, sendo que a reitoria, de fato, fica no primeiro andar da UERJ, o que não deixa nenhuma dúvida no sentido de que nunca apareceram na reitoria para trabalhar. O Pedro Paulo, quando da oitiva dele no Ministério Público, ele nem se recordou o nome do reitor. Diversos funcionários da UERJ, da reitoria, foram ouvidos no Ministério Público, incluindo a coordenadora técnica e a secretária do reitor, e todos eles foram unânimes em dizer que não conheciam nem o Pedro Paulo e nem a Nilceia e que nunca viram os mesmos lá na reitoria da UERJ. Um outro fato que foi apurado nessa investigação é que os gestores da UERJ, em conluio com o Pedro Paulo e com a Nilceia, criaram uma versão fantasiosa de que teriam desenvolvido um trabalho nas comunidades para usuários de crack. Então, o Ricardo, que era o reitor,
a Regina Maria Weisman e o José Ler da Silva. Regina Maria era a chefe de gabinete da reitoria e o José Ler era o assessor da reitoria. Eles, quando estiveram no Ministério Público, apresentaram essa versão de que o trabalho que eles teriam desenvolvido seria esse trabalho nas comunidades, sendo que entraram em contradição em diversos momentos. Afirmaram, por exemplo, que todo o trabalho desenvolvido pelo Pedro Paulo e pela Nilceia seria verbal, ou seja, que eles só prestariam informações de forma verbal, de modo que não tinha nenhum documento, nenhum projeto, nenhum procedimento na UERJ sobre essa suposta pesquisa, e apresentaram um relatório de 4 páginas apenas, referente a 10 meses desse suposto trabalho, e também não deram informações compatíveis com relação à elaboração desse relatório, de modo que ora diziam que teria sido José Ler que teria elaborado esse relatório, outra hora diziam que teriam sido os 2 funcionários. A Nilceia disse que foi o José Ler, sendo que, de fato, esse relatório foi endereçado ao José Ler e foi assinado apenas pelo Pedro Paulo. Essa versão ela é tão inverossímil que o Pedro Paulo, em audiência, ele não conseguia nem pronunciar o nome do José Ler, que teria sido supervisor desse trabalho e que durante 10 meses, supostamente, ele teria prestado essas informações. E, por fim, eles disseram que seria um trabalho sigiloso para tentar justificar o fato de que não tem o nome de nenhuma dessas pessoas que teriam sido entrevistadas ou ouvidas na comunidade em nenhum lugar, e também por não terem mencionado esse trabalho da primeira vez que foram ouvidos no Ministério Público. Além disso, também foi verificado que quando terminou a sessão deles ao UERJ, eles foram devolvidos à Câmara, também não se apresentaram e não apareceram para trabalhar. Tanto é que na Câmara foram instaurados procedimentos para apurar o abandono de função por mais de 30 dias pela Nilceia e pelo Pedro Paulo. E apesar de esses procedimentos terem sido arquivados na Câmara, o Tribunal de Justiça entendeu que havia prova suficiente no sentido de que, pelo menos por 30 dias, eles também não apareceram na Câmara para trabalhar. Para ter ideia do tamanho do prejuízo causado aos cofres públicos, durante esse período em que eles ficaram recebendo o salário sem trabalhar, a Nilceia recebia aproximadamente R$8.000 de remuneração e o Pedro Paulo recebia aproximadamente R$9.500 de remuneração. Diante de todas as provas, produzidas tanto na investigação quanto no processo, apesar de inacreditavelmente ter sido julgado improcedente em primeira instância, o Ministério Público apelou da sentença e o Tribunal de Justiça condenou os réus da seguinte forma: o Pedro Paulo e a Nilceia foram condenados por enriquecimento ilícito e por ofensa aos princípios da administração pública, como violação dos deveres de honestidade e de legalidade, por exemplo. E o Ricardo, a Regina Maria e o José Ler foram condenados pelos danos causados ao erário e também por ofensa aos princípios da administração pública. Como pena, a Nilceia e o Pedro Paulo foram condenados a ressarcir todos os valores recebidos durante esse período em que estiveram cedidos ao UERJ mais 30 dias de trabalho na Câmara. Também foram condenados ao pagamento de multa de 10 vezes o total da remuneração recebida nesse período. Além disso, tiveram os direitos políticos suspensos pelo prazo de 8 anos e também foram proibidos de contratar com o poder público e receber benefícios fiscais pelo período de 3 anos. O ex-reitor da UERJ, Ricardo Vieira Alves de Castro, foi condenado ao pagamento de multa de 10 vezes o valor da remuneração dele e foi condenado, teve a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos. Já a Regina Maria e o José Ler foram condenados ao pagamento de 5 vezes o valor da remuneração deles a título de multa e também tiveram os direitos políticos suspensos pelo período de 5 anos. Com relação a este acórdão,
Ainda cabem recursos aos tribunais superiores, mas esses recursos não possuem efeito suspensivo automático. Então, assim que o processo retornar à primeira instância, as penas já podem ser executadas. Dessa forma, o Ministério Público vai requerer a inscrição nos cadastros competentes com relação às penas de suspensão dos direitos políticos, de proibição de contratar com o poder público e de proibição de receber benefícios fiscais, e também vai executar as penas pecuniárias de ressarcimento aos danos causados ao erário e também das penas de multas aplicadas. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa ou alguma edição anterior, entre no canal do MPRJ no YouTube. E para continuar acompanhando as notícias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acesse o nosso portal ou as nossas redes sociais. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço. Até lá!